Seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar. É um prazer estar mais um dia na sua companhia. Chegamos naquele nosso horário de sempre para trazer, é claro, muita informação. Você deve estar se perguntando qual assunto que nós vamos aprender nessa tarde. Pois eu começo te devolvendo a pergunta. Você já ouviu falar em poupança de músculos? Poupança muscular? Mais ou menos naquela ideia da poupança que a gente tem de investimentos, a nossa poupança financeira. Vamos falar hoje, gente, sobre a importância da gente poupar músculos, da gente guardar nossos músculos para serem usados no nosso amanhã, para garantir o nosso amanhã. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão através do nosso site www.hittv.com.br. Como informação boa é informação compartilhada, corre lá e envia o nosso link para essa pessoa que precisa muito saber sobre a importância da gente investir nos nossos músculos, combinado? Esse programa é feito para você e também por você, então sinta-se à vontade em enviar o seu depoimento, enviar a sua pergunta aqui para o nosso bate-papo pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa enquete clássica acontecendo neste momento no nosso Instagram, no @consultaaldoutor. Por favor, diretor, enquete na tela. O que você faz pela sua poupança muscular? Queremos, é claro, a sua verdade aqui. Invisto em alimentação e também em exercícios físicos. Invisto no sono, naquele bom sono, numa noite bem dormida e na suplementação. Ou, na sua opinião, não preciso me preocupar com isso agora. Ou é apenas uma questão de estética, portanto, esse tipo de assunto não interfere muito na minha vida, não invisto muito nos meus músculos. Você sabia, gente, que a perda muscular começa já a partir dos 30 anos de idade? E eu disse começa, ou seja, a partir dos 30 anos, essa perda é cada vez mais frequente. Por isso, é hora, é claro, da gente aprender como, de que forma investir na nossa poupança muscular. Para a gente falar, então, sobre esse assunto que é tão fundamental, recebo e apresento a vocês Bianca Vilela, que é nossa fisiologista especializada em saúde e longevidade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. A gente agradece demais a sua presença hoje. Além de Bianca Vilela, temos também o clínico geral especialista em nutrologia, Dr. Roberto Navarro. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema extremamente importante. Vai ser bem proveitoso. Importante. E a gente vai... Olha... O nosso combinado aqui hoje, pessoal, é você que me assiste. Se você não parava para pensar na importância desse assunto, vamos combinar que a gente pode rever o nosso olhar e, de repente, reprogramar a nossa rota a partir de hoje. Porque, afinal de contas, as nossas atitudes de hoje podem mudar o nosso amanhã. Vamos fazer esse combinado, nós dois? Gente, expliquem pra gente, vamos começar pela doutora Bianca. Por que a saúde muscular ela é tão importante para a qualidade de vida à medida que a gente vai ali envelhecendo? Bom, é o seguinte, gente, quem aqui nunca teve um avô, um tio que perdeu a autonomia? Ou seja, a capacidade de se levantar, a capacidade de fazer coisas cotidianas, como limpar uma casa, enfim, coisas simples. Então, o músculo, assim como os ossos, né, que eu falo que é o queijo com goiabada, a gente precisa de ossos firmes e músculos. Hoje a pauta é músculo, mas são coisas ali muito conjugadas. Sem isso, sem essa poupança de músculo, sem essa preocupação com o futuro, que tá logo ali, viu? Tá, não é uma logo coisa, ali. Piscou, a gente já tá ali num 10, 30 anos ali pra frente. Então, a grande importância para manter a sua autonomia, para você não precisar das pessoas. Até porque, só fazendo aqui um fechamento, antes nós tínhamos filhos, irmãos que não trabalhavam e sempre cuidavam ali de alguém que adoecia, que ficava em uma situação acamada. Hoje a gente sabe que os jovens já têm outra cabeça, né? Então a gente também já não pode contar com isso. Então, na minha opinião, a autonomia é o que diz. E por que a gente vai perdendo massa muscular à medida que a gente vai envelhecendo? Assim, qual que é a fisiologia do nosso corpo? Bom, primeiro que o que nos nutre, que é o oxigênio, que nos deixa, nos torna ali vivos e atuantes, também nos mata. A gente vai oxidando. Então, assim como um carro, assim como uma geladeira, a gente vai tendo esse processo de envelhecimento natural. É forte a gente pensar assim, não é? O oxigênio vai nos oxidando? Sim, vai nos oxidando, exato. O que nos nutre também acaba, né, nos
fazendo ali passar para uma outra fase, digamos assim, para não falar no conceito de finitude. A gente também precisa falar sobre isso sem tabus. É muito importante. Né? E tem também a questão da cascata hormonal. Os nossos hormônios, eles vão sendo desfavorecidos. Né? A gente vai perdendo ali a capacidade de produção. Vamos lembrar que nós somos o xerox do nosso xerox. Quando a gente xeroca o xerox do xerox do xerox, aquilo não vai ficando mais apagadinho? Exatamente. Então, a matriz, que seria a nossa matriz genética, quando somos jovens, ela tá ali a 1000, como um xerox novo, como você... Acabei de imprimir, olha essa impressão que maravilhosa. E aí nós vamos fazendo o xerox do xerox, até que a gente realmente não tenha mais nada ali escrito naquele papel. Então, por isso, porque a gente vai envelhecendo e esse processo é natural. O que nós temos que pensar, né, na minha opinião, é uma forma de envelhecermos com uma dignidade metabólica, fazendo com que os danos sejam menores do que aqueles que nós conhecemos com os nossos antepassados, com os avós, com os tios, e aí não errar, não cometer os mesmos erros. E olha quantos músculos o nosso corpo tem. A gente só precisa investir. Toda essa possibilidade de músculos estão passando neste exato momento aqui no nosso fundo, na nossa tela. Muito obrigada, João, por essas imagens, claro, ilustrando a importância aqui do nosso bate-papo. E se o oxigênio, então, é um dos grandes responsáveis pelo nosso envelhecimento, em contrapartida temos a alimentação, Doutor Roberto, como uma grande aliada nesse processo? Completamente, até porque eu acho que o corpo é sábio, né? A gente produz o risco, causa o dano, né? Então, a oxidação da célula realmente é um fator de envelhecimento celular, só que nós produzimos enzimas antioxidantes. Olha como quem nos criou é sábio, né? Muito. Então, eu vou te dar o veneno, mas vou te dar o antídoto. Então, a gente produz enzimas antioxidantes durante toda a nossa vida. Então, tem fatores que dependem de nutrientes, fato. Então, se eu não tenho na minha alimentação as vitaminas e os minerais que vão entrar na produção das enzimas antioxidantes, eu já começo a perder o jogo. Porque não tem como não respirar. O oxigênio, né, que entra na nossa célula, produz radicais livres, 2% dele, que é um grande pró-oxidante. Então, a alimentação antioxidante está numa alimentação rica em selênio, em vitamina E, em vitamina C, em zinco, em compostos bioativos dos alimentos. A gente fala muito em minerais e vitaminas e esquece que os alimentos carregam também substâncias que não são classificadas nem como vitamina, nem como mineral, nem como proteína, nem como gordura, nem como carboidrato. São chamados compostos bioativos. Um bom exemplo aí que todo mundo hoje usa, a cúrcuma. Tem um componente chamado curcumina, que é um composto bioativo com alto poder antioxidante e anti-inflamatório. Então, uma alimentação com 70% de vegetais, né, na sua composição, salada colorida, a gente desmerece a saladinha como se fosse só para emagrecer. Não, quanto mais cores no prato eu tenho, variadas, verde, laranja, roxo, vermelho, amarelo, são os compostos bioativos e algumas vitaminas antioxidantes que estão presentes ali. Então, a alimentação pode nos defender absurdamente de um processo de oxidação celular. Tanto que os estudos mostram que populações que vivem mais e que têm uma longevidade, né, centenários, por exemplo, a alimentação deles é muito mais rica em antioxidantes. E a gente, no Ocidente, infelizmente, a gente tem uma alimentação muito pobre em antioxidantes aqui, muito rica em açúcares, em gordura saturada, em gordura hidrogenada, em químicas, em corantes, em conservantes, em agrotóxicos, que são geradores de maior oxidação celular. Então, a alimentação é um divisor de águas no que você deseja para ter uma longevidade com mais qualidade de vida, com mais saúde e, obviamente, fazendo com que teu músculo não se oxide também muito rapidamente. E né? trazendo essa comparação, né, doutor? Totalmente. Por exemplo, pegar uma pessoa lá da Chapada Diamantina, né, que não tem acesso às pizzas, aos hambúrgueres, a tantos alimentos ultraprocessados. E, diferentemente, aqui no centro urbano, se nós pegarmos aqui São Paulo, né, a gente vai criar um contexto muito diferente, não só da saúde muscular, mas também da saúde mental. Hoje, as demências, a gente sabe que músculo está muito associado a quadros de demência. Então, se nós pegarmos ali, por exemplo, centros urbanos versus populações mais longevas, que certamente estão afastadas aqui de nós, de São Paulo, desses Rio, né, aquele trecho que a gente já conhece, dessas capitais, né, tão populosas, a gente começa a entender o quanto a alimentação
tem relevância. Total. A gente é o total. nosso meio, não tem como. Sim. E aí, muitas vezes, por conta dessa vida corrida, das grandes metrópoles e tudo mais, a gente muitas vezes acaba passando batido por questões tão importantes, prática de exercício físico, uma boa alimentação, que isso pode levar, claro, a uma longevidade, que é sobre isso o nosso bate-papo hoje. É sobre a gente investir e alcançar uma longevidade com mobilidade, com qualidade de vida. E aí, doutora, como fisiologista, queria que você explicasse pra gente como é que funciona no nosso corpo a construção dos nossos músculos. Quais são os desafios? É muito trabalhoso. Por quê? Pensa bem, o nosso corpo tem muita coisa para fazer. São hormônios a serem ali sintetizados, tem muita coisa. Então, é muito complicado a gente parar para fazer o músculo. A questão da alimentação, gente, tem total conexão. Você não vai ganhar músculo comendo hambúrguer com recorrência, comendo batata frita com recorrência, né? É muito complicado. Vamos pegar ali um exemplo para as pessoas de casa se conectarem. Você vai no açougue, aí você pede ali pro açougueiro, olha, eu quero 2 quilos de músculo. Ele vai colocar na sua frente uma peça assim de músculo, pá! Você imagina aquilo sendo criado pelo seu corpo. Gente, é muito trabalhoso. E vamos lembrar que depois dos 15 anos, a gente não vai mais criar células musculares. A gente vai hipertrofiar células que já temos. E isso depende de uma coisa muito legal. E eu queria, assim, que os pais, os cuidadores, os avós de crianças pensassem bem. Nós, hoje, boa parte do que somos hoje tem conexão com o que fomos até os 15 anos de idade. Que é a parte que eu crio toda ali, tudo bem, minha matriz genética já está determinada, mas eu floresço, eu crio o meu rim, eu crio os rins, o fígado, os pulmões. Então, é uma fase muito importante de maturação sexual, a qualidade de tudo aquilo, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, as minhas fibras musculares. O que eu preciso fazer? Eu preciso desgastá-las, é um processo complicado. Eu preciso desgastá-las no exercício, ou seja, tirar ali uma parte como se eu tivesse uma gilete, né? Fazendo ali microlesões musculares e depois fazendo ali a cicatrização por meio de proteína, né? Proteína e carboidrato. O carboidrato tem que estar sempre no pré e no pós-treino. Essa demonização do carboidrato, meu Deus, prejudicou Muita demais gente acredita que é proteína, o metabolismo, né? proteína. Depois a gente pode falar sobre isso, doutor, com certeza, né? Com muita credibilidade. Então, o que nós precisamos fazer para ganhar este músculo? Que, na verdade, é causar esse dano na fibra muscular para depois cicatrizar. Alguém aqui já fez um corte? Eu tenho um corte aqui na mão, eu tenho uma cicatriz na mão. Se você colocar a mão nessa minha cicatriz, ela é mais dura, onde tem a cicatriz, mais forte, do que num local que não foi lesionado. A mesma questão com a fibra muscular. Então, machucou, danificou, né? São pequenas, não são lesões musculares, são microlesões musculares. Depois ela vai ser cicatrizada com mais potência. E aí a fibra aumenta o tamanho, você vai hipertrofiar, você vai aumentar aquilo. Mas vamos lembrar do caso do açougue. Imagina só, pegar 2 quilos de músculo para vascularizar tudo aquilo, é um processo lento. Em quanto tempo a gente começa a ver benefícios de ganho de massa muscular consistente? Antes de 1 ano, esquece. Antes de 1 ano, esqueça tudo, porque essa coisa de 3 meses, emagrecer em 3 meses, eu vou pra academia, vou ficar gigante. Esquece, ainda mais mulher. Quem começa quer ver resultados. Porque a hipertrofia... Mas é importante deixar claro. Demora. 1 ano. Não, de 1 ano pra mais, é projeto de vida. Não é projeto de 1 ano simplesmente, é um projeto de vida. Ficou gripado? Opa, vai voltar lá 10 casinhas do Banco Imobiliário. Então já esteja ciente desse processo. Parou de se exercitar, porque é um processo dinâmico. Não é, consolidei, agora eu só vou para frente. Não, você vai e volta também nesse processo. Então a importância de você ter longevidade em uma jornada da saúde. E aí a alimentação, para essa hipertrofia, para essa recuperação de um músculo lesionado, faz também toda a diferença. Sem dúvida. Eu vou fazer uma comparação aqui, que eu costumo fazer com meus pacientes. Explicar o que é a reconstrução muscular. O nosso corpo é um processo contínuo de quebra, que a gente chama de catabolismo, para gerar várias substâncias, gerar energia, e de reconstrução. Então, a gente renova células, cria novas, né? Então, a gente faz isso diariamente. Então, vamos comparar o músculo como uma parede, tá? Imagine uma parede que tem 100 tijolos. E a nossa missão é que a cada dia que passa, né, ao longo de um dia, essa parede vai ser quebrada, esses 100 tijolos vão ficar soltos no chão e até o dia seguinte eu tenho que reconstruir essa parede com os mesmos 100 tijolos.
tá? Então, agora vamos fazer uma comparação com o alimento, tá? Vamos pensar que tijolo é o aminoácido que forma o teu músculo, tá? Então, se eu não consumir 100 tijolinhos por dia, fazer uma analogia bem grosseira, mas para quem está em casa vai entender. Eu não reconstruo essa parede com os mesmos 100 tijolos. Se eu comer 80 tijolos até amanhã, minha parede tinha 100, eu perco um pouquinho da minha fibra muscular. Por isso que o aporte proteico, ele é fundamental para a reconstrução da fibra muscular. Se eu quero ganhar, minha parede tem 100, eu quero 120 tijolos, eu tenho que comer quantidades de aminoácidos, que são os tijolinhos, para que isso aconteça. Existe uma conta fisiológica. X gramas por quilo de peso para eu ter hipertrofia muscular. Se eu não respeitar isso, eu não consigo. Não tá? Agora, o que precisa para uma parede além de tijolo? Preciso de cimento. O cimento comparar ao carboidrato. Se eu não gero a energia suficiente para construir essa parede, o tijolinho não para. Que interessante. Ele fica, né, molinho, a parede não se sustenta. Então, carboidrato é fundamental para a construção dessa parede. Só está faltando um indivíduo aí, o pedreiro. Como é que eu construo uma parede? Eu preciso do tijolo, do cimento e do pedreiro. O pedreiro é o hormônio. Se eu não tenho hormônio suficiente para anabolizar meu músculo, para reconstruir, aí entra em vários GH, GF1, testosterona, tem os hormônios chamados anabólicos. Eu também perco o jogo. Então, não adianta eu comprar tijolo e cimento se o pedreiro não vai na obra. Não adianta o pedreiro estar lá na obra louco para construir, se eu sou jovem, meus hormônios estão bombando, mas eu não ingiro proteína e carboidrato. E para que esse tijolinho chegue até a obra e o caminhão entregue, é o exercício físico. Sem exercício físico, meu músculo ele não sente necessidade de reconstrução. E doutor, veja a complicação. Tiraram a gordura, demonizaram a gordura, que seriam os hormônios, né? Sim, toda a base exato. hormonal vem da gordura. Vem do lipídio, isso. E demonizaram o carboidrato. Ou seja, então veja o que já estava ruim em relação ao destruíram consumo. a obra. Destruíram a obra. A pessoa tira o tiraram o carboidrato. arroz feijão da população. Hoje em dia as pessoas pouco comem, a menos que esteja em casa, né? E tem ali uma avó, uma tia, alguém ali que ainda tem esses hábitos. As pessoas não comem mais arroz com feijão. As pessoas têm medo de comer um abacate, porque acham que a gordura vai fazer mal. Aí acabam com a obra do doutor. É a restrição, eu acho que o terrorismo nutricional, né, Bianca, acaba mais atrapalhando do que ajudando. E encheram as pessoas de suplementos alimentares, que você, aquela pra obrigação... repor tudo isso de uma forma... Mas não seria mais fácil você consumir os alimentos in natura, que realmente tem uma capacidade de construção muscular e de manutenção de resultado? Porque, além de tudo, os suplementos são caríssimos. Talvez naquele mês você não vá ter 300, 200, até mais, 500, R$1.000. Tem gente que consome suplementos ali para qualquer coisa. Então, será que não está no momento ali? A gente sempre falou sobre isso, na primeira entrevista aqui que eu e o doutor compartilhamos, né? Nós temos essa linha de alimentação e atividade física, né? Será que não está na hora de repensarmos sobre aquele básico que dava certo? E aí você coloca uma cereja do bolo, ok? Que seria o suplemento, mas o suplemento não é a massa do bolo. Se você vê fotos de halterofilistas antes dessa geração de suplementos, eles ingeriam o quê? Clara de ovo. Clara de ovo, aveia, aveia, que hoje em dia as pessoas têm até medo de comer aveia porque é inflamatório. Oi? Aveia é inflamatório? Pelo amor de Deus, a menos que você coma 3 quilos de aveia por dia, né? Qualquer coisa será inflamatória, até água, se você tomar 10 litros são por as dia. quantidades. Então, são as quantidades. Se você E pegar além da questão do preço, também tem a questão dos nossos órgãos. Você pode, com um suplemento, estar sobrecarregando algum órgão que vai ser extremamente... tudo que entra tem que ser metabolizado. As vias de excreção, de metabolização, pode sobrecarregar pelo excesso. E tem mais uma questão que eu gostaria de pontuar aqui. Claro. Por exemplo, a proteína, né? Que nós com certeza vamos tocar mais de uma vez nesse assunto. Se nós pegarmos uma proteína, eu estou tomando uma sopa de proteína de ervilha, as pessoas ficaram obcecadas por números. Tem que bater meta proteica. Ok, tem que bater meta proteica. O doutor também citou que tem uma quantidade de proteína específica, 2, vamos colocar ali como 2 por quilo corporal, ele que é um padrãozão, é o básico que dá certo, né? Claro que tem desvios para cada um, desvio padrão. Mas enfim, você pega lá uma sopinha de ervilha, tem 22 gramas. Aquilo tem uma taxa baixíssima de compartimentalização de proteína. Diferentemente de você pegar 4 ovos, que tem mais ou menos 20, 22 gramas de proteína, que aquilo vai ter uma síntese proteica no seu organismo totalmente diferente. Então, não é apenas se apegar ao número, mas sim a potência daquela proteína, também na recuperação do músculo. Muito bacana pontuar isso. Queria falar um pouquinho sobre a importância da gente ter uma reserva muscular que não é só
na questão da mobilidade, etc. É com relação a você garantir aí um metabolismo bacana, uma saúde mental, também para fortalecer o nosso sistema imunológico. Queria passar um pouquinho por isso. Claro, vamos lá. Eu posso, se o doutor quiser ficar com a parte de imunidade, eu vou falar da parte metabólica. Perfeito. É uma coisa interessante. Eu gosto muito de falar de metabolismo basal. A gente que é mulher, a gente já joga... Eu quero falar sobre isso. Bom, eu gosto muito de falar sobre o metabolismo basal, porque algumas pessoas vão até se identificar. Eu malho para comer. Tem essa, né? Eu malho para comer. Então você vai para uma musculação, você vai eliminar, por exemplo, 350 calorias ali naquele treino. Garantir meu hambúrguer. Não, mas são só 300, no máximo. Sendo muito generosa ali, a gente bate um bom treino, né? Um excelente treino, né, doutora? Aquele treino puxado. E aí você vai em uma lanchonete, um combo, aquele combo clássico, todo mundo sabe do que eu tô falando, 1.600 calorias. E aí você se esbarra em uma questão metabólica, como você mencionou, o metabolismo basal. As pessoas não conhecem o metabolismo basal. O metabolismo basal é a quantidade de caloria que você precisa ingerir para se manter vivo. Tira a atividade física, aquele básico para sobrevivência, tá? Uma mulher 1.100, 1.300 calorias, vá no Google, coloque metabolismo basal. É uma conta, gente, que nem eu sei de cabeça, nem os muitas variantes, muitas variantes. Altura, idade, vai no mil Google, coisas. exatamente. Tem lá já a continha, você coloca seu peso, sua altura, a atividade que você faz ao longo do dia, se ativa ou não, e pá, tá lá. E aí você vai ver quantas calorias você precisa ingerir para se manter vivo. E aí você vai driblando aquilo, né, com a atividade física que você faz também. Eu tenho um pouco de medo dessa coisa do déficit calórico, que hoje em dia não tem que fazer muito déficit calórico. Opa, com alimentação, o déficit tem que ser pequeno, senão você fica desnutrido. Aí já vou passar a bola aqui pro doutor. Você começa a não bater macronutriente. Imagina então... Perde a própria massa muscular. Perde total a massa muscular. Você não consegue bater carbo, proteína, gordura e tal. Então, muito cuidado com essas dietas de 3 meses, de 6 meses, jejum para cá, jejum para lá. Né? A gente pode até compartilhar aqui as opiniões. Mas o déficit maior calórico tem que ser proveniente da atividade física. Mas saiba qual é o seu metabolismo basal. Sem dúvida. E o que você disse de imunidade, cérebro, a gente não pode deixar de dizer isso falando de músculo. O que a ciência agora entendeu? A gente sempre imaginou o músculo como órgão de locomoção. Né? Eu lembro da biologia, quando eu fiz faculdade, ainda era assim. Órgão locomotor, né? Ossos, o músculo, né? Sistema esquelético e órgão locomotor. Então, o músculo seria só para contrair o osso e a gente andar, levantar, ficar ereto. Gente, é muito mais do que isso o músculo. Hoje a gente entende que o músculo é um órgão endocrinologicamente ativo. O que significa isso? Ele produz hormônios e substâncias que saem do próprio músculo e atuam em outros órgãos, inclusive nesses que você citou. Então vamos lá. É a tal daquela família de irizinas, né? A gente chama de miocinas, na verdade. São proteínas produzidas pelo músculo. Quanto mais nós exercitamos, mais irisina produzimos, miocinas. A irisina é apenas uma delas. Essa irisina, ela sai do músculo, ela vai no cérebro e estimula fator de crescimento de neurônio. Então, peraí, quando eu me exercito, eu posso melhorar minha capacidade cognitiva, proteger meu cérebro? Sim. A irisina vai no fígado e inibe o acúmulo de gordura hepática, inibe a tendência de esteatose hepática, gordura no fígado. Aliás, eu posso falar isso com propriedade, que eu fiz uma pós de medicina e exercício do esporte na Unifesp e meu TCC foi esse, né? O meu trabalho foi esse, de conclusão. Esse estudo mais então, profundo. a gente viu muita coisa sobre isso. A irisina vai no sistema imunológico e estimula a produção de anticorpos. Então, otimiza a resposta imune. E vai nos ossos e ajuda na calcificação óssea. Então, músculo não é só estética, não é só locomoção. É cuidar do músculo, a gente cuida de outros órgãos, do corpo como um todo. E é isso que garante, quando a gente tem essa poupança, que é manter meu músculo ao longo da vida e não perdê-lo, para mim, e acho que para a ciência, é o segredo da longevidade com qualidade de vida. Porque a perda de músculo gradativa, rápida, que a gente chama de sarcopenia, que pode ocorrer por doenças, por má alimentação, por estilo de vida inadequado, é a maior causa, uma das causas maiores de doença crônica, de demência, de infarto, de diabetes. Então, o músculo, gente, é uma poupança
Porque a gente todo dia tem que colocar uma graninha ali. Sim. E é o estilo de vida que conta, o exercício e a alimentação. Então, o músculo, ele vai muito além do que a gente imaginava. Então, e tem uma esse coisa tema importante. é fascinante. É uma coisa que a gente tem até vontade de falar, né, doutor? Sim. Porque, Dani, a gente tem que também ressaltar para o pessoal que tá em casa, né, que hoje aquele apelo aos medicamentos de emagrecimento rápido. Ixi. O doutor mencionou uma palavra importante, sarcopenia. Que é aquela doença, realmente é uma doença crônica de perda ali, degenerativa. Você vai perdendo muito mais do que a sua idade, por exemplo, possibilitaria. E isso, gente, 40% daquela perda rápida de peso tem a ver com músculo. E a grande pergunta que fica, quando que essas pessoas vão reaver essa poupança de músculo? Infelizmente, boa parte das pessoas nunca mais. Devido à complexidade da hipertrofia das células musculares. Então, não entre nessa. Porque a gente tem que avaliar, né, doutor? O doutor é médico, ele sabe. Quando você tem um paciente, qual que é a análise? Risco e benefício. Sim, então, qual que é o custo-benefício? Os prós e contras. A pessoa, exatamente, os prós e contras. A pessoa está num grau de obesidade mórbida, aqui a gente realmente está complicado, a nutrição já não está conseguindo sozinha, já colocamos equipe multidisciplinar, já tem psicólogo, psiquiatra, não está dando certo. Então, vamos tentar aqui uma via medicamentosa. Mas não é para todo mundo, porque hoje criou-se uma vala comum, aquela galera básica, vai de 10 a 20 quilos a serem eliminados, né? Que é grande parte da população hoje em dia está nessa zona ali, de 10 a 20 a serem eliminados. Então, não entrem nessa. Peguem ali 5 anos da tua vida para você se transformar e não entre num emagrecimento solitário, baseado somente ali no número da balança. Concordo. Porque, afinal de contas, também existe uma questão que, às vezes, a gente está tão preocupado com o fim, mas o que mais interessa, gente, é o processo. Claro. Porque é um processo de amor próprio, é um processo de cuidar de si, é um processo que é, de fato, muito importante. Os doutores estavam falando aqui pra gente sobre a importância da gente ter aí essa reserva muscular. E assim como a gente aprende ali ao longo da nossa vida sobre como economizar, como investir e tudo mais, os doutores vão trazer tudo isso pra gente daqui a pouquinho. Eles vão ensinar pra gente como que a gente pode fazer ali para poupar os nossos músculos, combinado? Mas antes de mais nada, temos uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta do José Ricardo, de São Paulo, capital. Boa tarde a todos, tenho 60 anos de idade, não faço exercícios físicos, mas tomo creatina. Teria algum problema? Doutora, por favor, responda o José Ricardo. Olha, problema não tem, até porque a gente tem um bom sistema ali excretor. Eu só não sei se aquilo vai funcionar para essa finalidade muscular, possivelmente não. Vamos lembrar que suplementos, eles não vão fazer, eles suplementam uma necessidade, né? Eles não vão trazer ali a pílula mágica, e por meio de uma pílula ou por meio de um xaropinho eu vou conseguir um pozinho, né? No caso da creatina, eu vou conseguir um super aporte muscular. Com certeza não. Se não tiver atividade física, você não vai ter esse benefício. Então, por que não começar com o que é possível dentro da sua realidade? 2, 3 dias por semana, começar a se exercitar, até porque com 60 anos você já está muito jovem e ainda tem tempo livre, então aproveite essa oportunidade. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha chegado agora neste exato momento, estamos batendo um papo super interessante sobre a importância da gente investir nos nossos músculos, da gente criar ali uma poupança muscular. Se você conhece alguém, gente, a quem esse tema possa interessar, estamos em transmissão através do nosso site www.hittv.com.br. Então corre lá e envia o nosso link de transmissão para essa pessoa, porque informação boa, gente, é como eu digo, é informação compartilhada. E participe aqui do nosso bate-papo com os nossos doutores, através, é claro, do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. E a nossa enquete está ali nos minutinhos finais, então não perca a oportunidade de participar. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. A enquete está acontecendo no nosso Instagram, @consultaodoutor. O que você faz pela sua poupança muscular? Invista em alimentação e exercícios físicos ou você
você investe ali num sono bom, numa boa noite de sono e na suplementação, ou, na sua opinião, não preciso me preocupar com isso agora, não. Ou então, é apenas uma questão estética, esse assunto não é para mim. Se você é dessas pessoas, entra lá e vote na opinião, na opção que você considera a mais correta, que diz respeito ao seu pensamento. O nosso bate-papo, gente, está riquíssimo. Estamos aqui conversando com 2 doutores no assunto que estão dando para a gente uma verdadeira aula. Para você que chegou agora, nós recebemos aqui Bianca Vilela, que é fisiologista. Estamos também batendo um papo com o clínico geral especialista em nutrologia, o doutor Roberto Navarro. E nós prometemos e agora entregaremos, não é verdade? Estes 2 doutores vão ensinar a gente como que a gente pode fazer para garantir, é claro, a nossa poupança muscular. Assim como a gente aprendeu com educação financeira como guardar aquele dinheirinho a cada mês, vamos aprender aqui com os nossos doutores sobre educação muscular? Podemos, de repente, chamar assim? Então, vamos colocar na tela, diretor, por favor, um passo a passo que a gente bolou aqui para ajudá-los a nos ensinar, combinado? Aproveite e tire o seu print da tela. Olha só, poupança muscular. Primeiro lugar, defina o seu objetivo. Qual que é a importância desse passo nesse processo? Quem fala? Pode falar. Vai, eu começo. Um complementa o outro. Mulheres primeiro, legal. Bom, primeira coisa, gente, ninguém compra uma Ferrari guardando R$10 por mês. Então, tem que ter um objetivo claro e realista. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é melhorar a saúde. Isso é mais fácil. Agora, o meu objetivo é ter saúde com estética, um pouco mais desafiador, você está um pouco mais ambicioso. Então, a definição do seu objetivo é muito interessante que seja realista. Outra coisa importante é que essa definição tem que ser baseada em dados. E quais são os dados? Seu check-up, por exemplo. Minha insulina está alta. A insulina, né, é um hormônio que tem muito a ver com ganho ou perda de massa muscular. Glicose, né, aquele açúcar, vamos traduzir aqui. Aquele açúcar alto no sangue que é totalmente catabólico, ou seja, perda de massa muscular. Então, eu preciso melhorar aqui minha glicemia, minha insulina, mas quanto é que tá isso aqui? Vamos acompanhar por 6 meses com o médico e juntamente fazer um treinamento físico que vá promover esse ganho aos poucos de massa muscular? Então, definir objetivo, gente, para saber onde você quer chegar, né? Muito bacana. Doutor, existe idade para começar esse investimento? Acho que desde que a gente nasce. Porque a gente tem que pensar numa infância também adequada, porque a gente tem que pensar que o sedentarismo como fator de risco para perda de qualidade muscular pode se iniciar na infância. Então, a gente vê crianças sedentárias hoje e obesas. Né? E isso, então, acho que a idade pode ser o mais precoce possível. Mas eu acho que quando a gente passa dos 30, eu uso muito o raciocínio de uma década meio que divisor de águas na vida da gente, que é dos 30 aos 40. Tá. Nessa década, a gente vai definindo o que a gente quer para depois. Então, como é que... Porque quando entrar nos ENTA, que é dos 40 para mais... Fica mais caro. Tem que Exatamente. Você mais. poupou pouco, depois quer ficar rico da noite para o dia. Tem que aumentar o investimento. Então, essa década eu acho que é a que inspira maiores cuidados, porque muitas mudanças metabólicas começam nessa faixa etária. Os primeiros declínios hormonais, né? Perfeito. O nível de estresse das pessoas pode estar maior, ou porque está trabalhando muito, ou porque... Formação da família. Aí a pessoa quer acelerar no profissional, esquece total. Esquece o pessoal dela. Exatamente isso. Então, acho que todas as idades são bem-vindas. Aliás, qualquer estudo diz que em qualquer faixa etária, uma pessoa de 60 anos, uma mulher ou homem de 70 anos, de 80 anos que resolva cuidar da sua saúde muscular, ela vai ter algum benefício. Eu tenho uma paciente que me mostrou isso aos 82 anos de idade, e ela me procurou meio envergonhada, porque ela disse, eu vim aqui para cuidar da minha saúde, e as minhas amigas me chacotearam, porque disseram, o que você vai conseguir aos 82 anos de idade? Ela queria melhorar um pouquinho a massa magra, muscular, e ela estava com um pouquinho acima do peso, não muito, mas com uma circunferência abdominal maior. Sem precisar de nenhuma loucura, ela conseguiu diminuir 4 quilos de gordura corporal e ganhar 2 de massa muscular. Só que era o exemplo da pessoa que resolveu determinada. Totalmente. Ela era muito bonitinha, ela falava assim, tudo que pede para eu fazer, o meu educador físico, eu faço. Ele pede, eu faço. E eu tô ficando viciada nisso, porque antes eu tava uma vez por semana, já estou indo 4. E parece que o dia que eu acordo e não faço, me dá até vontade de querer fazer. Então, é isso que dá resultado, é perseverança. Então, qualquer faixa etária, vale a pena começar.
Vamos então para o nosso segundo passo, para a gente aprender aí, passo a passo, a importância da gente investir na nossa poupança muscular. Comece com um pequeno investimento, qualquer coisa já está valendo. A gente ali, muitas vezes, aquele dinheirinho não sobra no final do mês, R$50 a gente deixa ali e a gente vai vendo como aquela constância realmente no final dá resultado. No caso do músculo também? Claro, vamos pensar que sentar hoje em dia é o novo cigarro, né? Sentar é um novo cigarro. Os malefícios do tabagismo são os mesmos dos malefícios de um sedentário. Então, se você já tiver uma vida mais ativa, é claro que você, lembrando que você não vai ficar rico, né, de saúde fazendo isso, mas você vai melhorar o seu bem-estar. Você vai melhorar sim, né, dando um passinho ali de se tornar um pouco mais ativo. Ah, tá lá na empresa, almoçou, por que não? Você tem 1 hora, você come em 20 minutos, ao invés de você ficar mexendo no celular, fique em pé. Hoje em dia, só de você ficar em pé, você já está ativando garantindo a sua musculatura. Que então, bacana. saia da posição sentada e comece a ficar mais tempo em pé. Só disso, só dessas pequenas alterações diárias, cotidianas, você já tem benefícios metabólicos. Que bacana. Vamos então para nosso terceiro passo a passo, que diz o seguinte: consistência é a chave. Exatamente o que o doutor estava falando para a gente, explicando para a gente. A gente vê muitos atletas que duram 30, 40, 2 meses. Aquele voo de galinha, né? Aquele que fala, bom, me matriculei, era um sedentário, e ele vai lá e se matricula na academia. Às vezes só paga, mas não vai, os donos amam, né? Porque é um investidor, né? Apenas um investidor. Ele compra ação, mas não vai. Está ali contribuindo para manter a academia. Não adianta você virar um atleta em um mês, todo dia na academia, blá, 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 e depois ou lesiona, tá? Porque não está preparado para aquele grau de, né, para intensidade do treino, o volume de treino, e depois fica parado por lesão. Eu prefiro aquele que no quietinho, ele é constante. Fala, o que você faz? Caminhada 3 vezes por semana. Mas eu faço isso há 1 década. Esse cara tá bem. Esse atleta de 2 meses, ele lesiona, para... Intensivão de 2 meses. Não adianta. Então, acho que o que faz dar certo é a constância, é a frequência mesmo, é a repetitividade. Daquilo que você se identifica. Porque eu faço musculação, mesmo odiando, mas porque eu quero fazer para manter meus músculos. É benéfica. Tá? Vai falar que eu amo, que eu vou lá, acordo, vou fazer musculação. Não, mas eu vou. Eu adoro andar ao ar livre. Então, minhas caminhadas, se você deixar, eu chego no Alasca. Que bacana. Tá? Mas eu faço com frequência. Então, acho que esse é o grande segredo, é a constância mesmo. 150 minutos por semana de somadas, que é o que a OMS recomenda, já dá muita diferença. 30 minutos, 5 vezes por semana. 30 minutos, 50 minutos, 3 vezes por semana. Nem precisa de muita coisa, gente. 30 minutinhos, 5 dias da semana, segunda a sexta. Segunda a sexta. Combinado? Vamos fazer esse combinado entre a gente? Vamos então para o quarto passo. Diversifique seus investimentos. Doutor, ele falou ali um pouquinho de musculação, caminhada, tem a ver com isso. Sim, queijo com goiabada. Tem que fazer atividade aeróbia, que vai melhorar o seu coração, os seus pulmões, né, essa parte cardiorrespiratória, e os exercícios de força, que vão realmente tonificar a sua massa muscular. Então, para você ter longevidade, e uma coisa puxa a outra. Se você tiver melhor condicionamento cardiorrespiratório, os seus músculos vão funcionar também. A gente precisa entender que o nosso corpo funciona como uma orquestra. O maestro está fazendo assim, mas a galera do piano, do violoncelo, todo mundo tem que estar lá com a corneta, tem que estar respondendo, senão a música não vai sair. Então, tem que ter essa consonância entre a parte cardiorrespiratória e a parte muscular. Mais localizado. Muito bacana. Vamos então para o quinto passo. Seguindo, a gente chega lá. Avalie e ajuste o seu plano. Como que a gente faz para a gente conseguir monitorar esse progresso, doutor? Bom, primeiro, sem uma análise da sua composição corporal, a gente não sabe da evolução. Se está mantendo, se está perdendo, se está ganhando. Porque a composição corporal é não só o que a gente tem de músculo, mas o que a gente tem de água, o que a gente tem de gordura, né, corporal. Então, os métodos de avaliação antropométrica já evoluíram desde o manual, com adipômetro, né? Ainda é feito, embora trabalhoso. Hoje tem técnicas mais modernas, por bioimpedanciometria, por dexametria de corpo total, mas a gente tem que ter uma base inicial para depois do planejamento. Então, qual é o primeiro objetivo? Eu precisava ganhar massa muscular, eu precisava diminuir gordura corporal. Então, pelo menos, uma composição corporal tem que ser feita e ela vai sendo repetida periodicamente. Depois, a intervenção. Que intervenção? O treino, a alimentação, né? Exames laboratoriais, a Bianca falou no início, e não tem como, você precisa entender
como você está funcionando metabolicamente. Uma resistência à insulina prejudica, um cortisol alto prejudica, que é um hormônio quando em excesso tem um alto efeito catabólico. E quem aqui hoje, e ele sobe muito perante o estresse, seja emocional, físico, né? Dormir pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente tem que ter uma avaliação metabólica para saber que entrave esse paciente tem para ter resultado e tentar corrigir, né? Uma composição corporal e um monitoramento periódico. Se eu tenho pacientes que estão perdendo músculo, obviamente ele está num balanço energético positivo, está comendo muito pouco, tá? Ele não está comendo a quantidade de carboidrato que deveria, não está comendo a quantidade de proteína que deveria, e a gente vai ajustando o planejamento alimentar, né? A prescrição médica. Então, tem que monitorar isso periodicamente, pelo menos no início, né? Depois ele vai no stand-by, já deu certo. Eu tive academia por muitos anos, de uma forma muito roots, muito tranquila. Sabe o que a gente fazia na academia? Toda semana monitorava a medida da cintura, porque a medida da cintura você não ganha massa, você não hipertrofia reto abdominal, muito difícil, né? Só se você for um bodybuilder. Então, tá perdendo cintura, opa, que legal, mas também cuidado com a circunferência a medida da coxa, bem no ventre muscular, na parte mais cheia do músculo. Então, cuidado para não perder muita gordura, muita circunferência de coxa, porque você pode estar perdendo ali músculo. Interessantíssimo. Então, sempre acompanhar a sua medida da cintura umbilical, bem aqui no umbigo, a fira e aqui na circunferência da coxa. E braço também, viu? Aqui no ventre muscular com o braço estendidinho. Bacana. Porque o que acontece com a gente quando a gente começa a ganhar peso? Às vezes perde massa muscular na coxa, diminui coxa e aumenta a cintura e braço. Esse é o pior cenário. Vamos então, gente, conferir o sexto e último passo que nós devemos cumprir. Reinvista os dividendos. Essa é aquela fase em que a gente vê que a gente está conseguindo resultados e dobra a aposta? Exatamente, como investir em ações. Quando você não conhece nada, você coloca ali na poupança, que não tem risco nenhum. Aí você vai arriscando para um CDB, de repente você já está no mercado de opções de ações. Mas para isso você tem que ter conhecimento, né, doutor? Não dá para sair arriscando já no mercado de ações. Por conta. Então, precisa do quê? De um bom profissional. Precisa de um bom profissional para estar ali fazendo o acompanhamento. E o que a gente vê na prática é que quando a pessoa já está investindo há um bom tempo, já está meio craque na história, quando ele está se cuidando há muito tempo, que ele saiu do sedentarismo, passou a ser ativo. Ele viu que a composição corporal dele melhorou muito. Ele viu que a qualidade de vida dele melhorou, ele mesmo vai se empolgar em aumentar o investimento, de continuar exercitando mais, comendo melhor, sem sombra de dúvida. E vamos, gente, conferir o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. O que você faz pela sua poupança muscular? 57% foi essa alternativa que venceu. Invista em alimentação e exercícios. Parece aí que o pessoal do nosso Instagram tem esse conhecimento sobre a importância da alimentação com os exercícios físicos para garantir aí a poupança muscular. Foi um ótimo resultado. Que bom. Que bom que estão com essa consciência. Agradeço demais esse bate-papo com vocês, pessoal. Para você que gostou, aproveito para deixar, é claro, os contatos dos nossos doutores de hoje. Bianca Vilela, fisiologista, o Instagram dela, Bianca Vilela Oficial, e ela também está no YouTube, gente, Bianca Vilela. O doutor Roberto Navarro, médico clínico geral, especialista em nutrologia, o Instagram Dr. Roberto Navarro, Facebook Clínica Dr. Roberto Navarro, e ele também deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 97683 3512. Mais uma vez, gente, obrigada por essa tarde de muitos ensinamentos. Espero, é claro, que você que nos assiste tenha gostado. Amanhã a gente volta, é claro, com mais um tema muito especial para a gente aprender juntos. Combinado? Até amanhã, às 16 horas.